Indicação e manutenção do catéter central de inserção periférica neonatal. O catéter central de inserção periférica, CCIP, ou PIC, é um tipo de dispositivo venoso o qual é inserido através de uma punção de veia periférica. Sua localização deve ser central, ou seja, a proximidade distal deve se localizar até a veia cava superior ou inferior, de acordo com o membro escolhido. O PIC utilizado em neonatologia, em geral, é de único lumen, devido ao pequeno calibre, sendo os mais comuns de 1.9 e 2 French, podendo ter o comprimento variado de 20 até 50 centímetros, dependendo do fabricante. A Resolução COFEN número 258/2001 normatiza o uso do PIC e autoriza o enfermeiro a indicação, inserção e manutenção. Entretanto, o profissional deve submeter-se à capacitação para o desempenho de tal atividade. Esses catéteres podem permanecer por semanas, sendo classificados como catéteres de longa permanência, pois possuem como matéria-prima materiais de silicone e poliuretano que agem interferindo na formação de biofilme. Em neonatologia, suas indicações são para prematuridade ou peso de nascimento inferior a 1,5 kg, recém-nascidos que necessitam de terapia intravenosa por um período maior do que 6 dias, infusão de nutrição parenteral com osmolaridade maior que 600, terapia com concentração de glicose igual ou maior que 10%, infusão de soluções vesicantes e irritantes com pH menor que 5 ou maior que 9, por exemplo, pH alcalino, medicações ampicilina, fenobarbital, medicações com pH ácido, gentamicina e vancomicina, e uso de drogas vasoativas. Importante lembrar, no caso de infusões que possuam entre 450 e 600 osmolaridade e terapia prolongada maior que 6 dias, necessidade de avaliação de acesso central. O PIC não é indicado em situação clínica de emergência, dificuldade de rede venosa decorrente de inúmeras punções, administração de grandes volumes em bolos ou sob pressão, administração de hemoconcentrados, plaquetopenia menor que 50 mil, coleta de sangue, crianças com edema grave ou anasarca que dificultem a punção venosa, recém-nascidos com má formação arteriovenosa. Importante ressaltarmos algumas considerações especiais, como a que o recém-nascido deve estar hemodinamicamente estável, com monitorização de frequência cardíaca e saturação, normotérmico de 36,5 a 37,4 para a realização do procedimento, e os profissionais precisam manter o material para a ressuscitação cardiopulmonar próximo ao leito. Os locais indicados para a punção são região cefálica, cervical, membros superiores e membros inferiores. Na região cefálica e cervical, são indicadas as veias jugular externa, veia temporal, veia occipital e veia auricular posterior. Já nos membros superiores, são indicadas as veias basílica, cefálica, dorso da mão, cubital mediana e axilar. Nos membros inferiores, são indicados as veias safena magna e poplítea. Com relação à localização, a posição ideal da ponta do catéter é o terço distal da veia cava superior ou o terço superior da veia cava inferior, devendo ser evitado a posição intracardíaca.
Obrigatório a realização da imagem radiológica após o procedimento, para avaliação da posição adequada do catéter. Somente após a confirmação correta, devemos iniciar a infusão venosa indicada. Com relação à confecção do curativo de PIC, ele deverá ser realizado pelo enfermeiro habilitado, que deverá observar quantos centímetros estão exteriorizados, evitando tracionar o catéter de acordo com a posição visualizada no raio-x. A periodicidade de troca acontece da seguinte forma: a primeira troca do curativo deverá ser realizada após 24 ou 48 horas do procedimento de inserção. As trocas subsequentes, o curativo transparente semipermeável deve ser trocado quando houver comprometimento da integridade do curativo, que pode levar a um risco de deslocamento acidental do catéter, ou em caso de sujidade ou umidade. Nessas trocas subsequentes do curativo transparente, não é necessária a utilização de gaze, caso não haja exudatos. A manutenção do catéter exige alguns cuidados, como lavagem por turbilhamento com solução salina antes e após a administração de medicamentos. Em hipótese alguma, administre drogas simultaneamente. Nos casos de medicações com intervalo maior que 6 horas, realizar lavagem por turbilhamento com um intervalo máximo de 6 horas. Ao manipular as conexões, realizar desinfecção por fricção com álcool 70% e gases estéreis por 15 segundos. Nos casos de necessidade de desconexão do catéter ao circuito infusional, utilizar luva estéreo, máscara e gorro. Para a lavagem do catéter por turbilhamento, é necessário infundir meio ml de soro fisiológico 0,9% em técnica de turbilhamento, fazendo uma leve pressão com uma seringa de 10 ml. Realizar esse procedimento antes e após a administração de soluções e registrar no balanço hídrico da criança ou do recém-nascido. O uso desse dispositivo vascular pode levar a complicações como infecção local, flebites, arritmias, danos de nervos e ligamentos, embolia, pneumotórax, quilotórax, perfuração do miocárdio, hemotórax, tamponamento cardíaco, ruptura do catéter e obstrução do catéter. As recomendações adequadas para a remoção acontecem por indicação infecciosa, onde se tem infecção no sítio de inserção, flebite infecciosa ou tromboflebite, piora clínica do quadro e piora clínica laboratorial relacionado à infecção da corrente sanguínea. Com relação às recomendações adequadas para a remoção do PIC por critérios não infecciosos, podem estar relacionados ao mau posicionamento do catéter, ruptura do catéter, obstrução, flebite química, flebite mecânica ou término da terapia intravenosa. Essas foram algumas orientações e cuidados que podem contribuir para a indicação, inserção e manutenção do PIC e colaborar para uma assistência mais segura ao neonato. Fique atento às atualizações.